Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara, bom dia ao Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente quarta-feira a todos. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara, bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior, bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Olha, participe com a gente, seja também um dos nossos comentaristas, o WhatsApp aí no cantinho da sua tela, manda aqui para uma notícia de frente, comente também os destaques do Lúcio e do Haroldo, ou também as matérias aqui, as notícias do dia, né, aqui de maior repercussão. Eu já quero começar a notícia de frente de hoje, desta quarta, com a notícia que todo mundo estava aguardando ontem, para saber se o feriadão, aquele projeto de prolongar os feriados, de antecipar os feriados, na verdade, iria passar na Assembleia. E os deputados estaduais rejeitaram quase que por unanimidade a proposta do governo do estado de decretar feriado prolongado de 10 dias como forma de conter o avanço da Covid-19. Outras propostas também foram votadas na tarde de ontem. Confira na reportagem. A principal proposta apresentada pelo governador Mauro Mendes para a votação aqui na Assembleia Legislativa é sobre a antecipação de feriados que começariam a partir desta sexta-feira. A ideia seria antecipar 10 feriados, tendo assim esses 10 dias com medidas mais restritivas para combater o avanço da Covid-19. A lei que foi encaminhada, ela estabelece a antecipação de 5 feriados. Começaria na sexta-feira, na segunda, terça, quarta e quinta da próxima semana, já que na próxima sexta-feira também já é um feriado nacional. A lei estabelece que durante esse período vale as regras do decreto ora vigente. Se aprovada esta lei, o governo poderá complementar com novas restrições para que este período não se transforme num período onde as pessoas possam fazer aglomerações ou levar vida como se nada estivesse acontecendo. Senhores, é absolutamente natural isso. A democracia é isso. A democracia não é a vontade do executivo. O executivo tem um papel. Ontem morreram quantas pessoas? 125 pessoas morreram ontem. E vocês querem que nós não façamos nada? Eu estou fazendo tudo o que é possível. E não estou inventando moda aqui no Mato Grosso. Vocês estão vendo aí o mundo inteiro fazendo isso. Todos os países, grandes países do mundo fizeram isso. Aqui no Brasil, vários estados brasileiros estão fazendo isso. Será que o mundo inteiro está errado e essas pessoas estão certas? Esse é o debate que vai ser feito democraticamente na Casa de Leis. Durante a votação entre os parlamentares, apenas um deputado estadual, Lúdio Cabral, votou favorável à medida apresentada pelo governador. Todos os outros deputados foram contrários à proposta de antecipação dos feriados e alegaram que a medida seria insuficiente para resultar em números positivos com a redução de casos do novo coronavírus. O feriadão foi rejeitado, não que os deputados entendam que está indo tudo muito bem, a mil maravilhas, não é isso. Nós sabemos que o quadro é dramático, que o crescimento exponencial assusta, mortes toda hora. Os deputados, praticamente por unanimidade, disseram não ao feriadão, mas continuamos abertos à busca de um caminho seguro que reduza essa mortandade e que nos dê uma luz, né, no fim do túnel para a gente sair dessa pandemia, essa desgraça que tanta dor e tristeza tem trazido ao nosso povo. Outras duas propostas apresentadas também pelo governo para votação entre os parlamentares também foram votadas durante esta tarde. Uma delas se trata da aprovação de uma verba de R$ 6.020 a professores de Mato Grosso. O dinheiro é para a compra de computadores e o pagamento de 36 parcelas de internet para que seja possível a realização de aulas virtuais. Essa é uma ótima notícia que o governador do estado traz a quase 16 mil profissionais da educação. São professores que estão em sala de aula, que fique claro, somente os professores que estão em sala de aula, mas os diretores das quase 800 escolas, coordenadores e assessores pedagógicos receberão R$ 6.020 em suas contas
e deverão prestar conta através de recibo de nota fiscal da aquisição do computador. Além disso, terão 36 meses pagos à internet também pela SEDUC, pelo governo do estado. Aquele professor que receber esse dinheiro e não apresentar a nota fiscal do computador, terá esses recursos descontados nos seus salários. O governo de Mato Grosso quer destinar R$ 6.020 para todos os professores do estado de Mato Grosso, com a finalidade da compra de um notebook de última geração e, junto com isso, já um pacote de internet por 3 anos, para que ele possa, dentro desse programa chamado Professor Conectado, ter as melhores ferramentas necessárias sempre, mas nesse momento mais ainda, para que a qualidade do ensino tão desejado em Mato Grosso possa ter neste instrumento uma forma de construir esse caminho. Além desta proposta, também foi aprovada a terceira mensagem encaminhada pelo governo do estado, que se trata de uma verdadeira guerra contra as aglomerações, a intensificação das forças policiais nas ruas no combate às festas clandestinas e também outros descumprimentos ao decreto estadual. Infelizmente, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então faz campanha em rádio, faz em site, faz em televisão, coloca outdoor, coloca faixa o dia inteiro falando. Se cuidem, usem máscara, usem álcool, 70 graus, mantenham o distanciamento social e as contaminações só aumentam. As internações só aumentam. Os números de UTIs só diminuem e as mortes só aumentam. Tivemos num dia só esta semana 125 mortes. Isso é um absurdo para Mato Grosso. Então o governo resolveu endurecer essa relação. Mandou para a Assembleia aprovou multas cada vez mais pesadas para quem desrespeitar as medidas sanitárias, o distanciamento social, não portar as máscaras e não fazer aquilo que tem que fazer. Porque mas eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Se você morasse na floresta sozinho, tudo bem. Você mora no meio de uma comunidade, uma sociedade, uma família, de um grupo escolar de trabalho. Você tem responsabilidade com o outro. Então a Assembleia foi rápida e aprovou o aumento das multas para quem desrespeitar. Com a negativa de praticamente todos os deputados em aprovar a proposta de antecipação dos feriados, não há mais votação sobre esta mensagem encaminhada pelo governo. Já em relação às outras duas propostas, elas foram aprovadas em uma primeira votação e há uma segunda marcada para esta quarta-feira. Em relação ainda à proposta sobre a antecipação dos feriados, o Ministério Público do Estado se manifestou dizendo que irá entrar com recursos pedindo novamente, mesmo assim, no mesmo caminho que o governador Mauro Mendes, esta antecipação de feriados anunciada pelo governo. Então a Assembleia resolveu convocar aqui as federações da indústria, do comércio, dos lojistas, da agricultura, convidar diretores de hospitais privados e públicos, secretários municipais de saúde. Nós vamos ampliar o debate para construir um outro projeto que entenda a necessidade do trabalho, mas que também entenda a necessidade de preservar a vida. Bom, não passou, mas a população e outros segmentos estão cobrando alguma medida, principalmente o Sindicato dos Médicos, dos Enfermeiros, né? Vamos deixar para comentar rapidinho, porque a gente continua falando sobre essa votação de ontem, agora com o Oliveira Júnior. Vamos deixar para comentar depois do link do Oliveira, porque o Oliveira ainda vai repercutir com a gente agora, ao vivo, essa discussão ontem na Assembleia, porque não passou o projeto do feriado, de antecipar o feriado, mas os parlamentares aí endureceram medidas e também votaram multas para quem provocar aglomerações. É isso mesmo, Oliveira? Conta pra gente. Bom dia.
É verdade, Nara. Bom dia para você, Lúcio, Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. O resultado dessa votação foi uma grande surpresa. Afinal, o único da oposição presente, o médico Lúcio Cabral, foi o único voto a favor da proposta do governo. E a própria bancada, a base do governo, votou contra este PL que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Na verdade, foram 3 mensagens. E a que foi aprovada na íntegra é exatamente a que aumenta as restrições e, na verdade, ela é um replay de um decreto que já existe, né? Com várias restrições. As regras que são mantidas para os 141 municípios de Mato Grosso são as mesmas. Nós vamos detalhar aqui. De segunda a sexta-feira, a proibição de todas as atividades econômicas das 7 da noite às 5 da manhã. Aos sábados e domingos, a proibição será após o meio-dia. A exceção fica por conta das farmácias, imprensa, hospedagem, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina, exceto conveniências, indústrias, transporte de alimentos e grãos e serviços de manutenção de atividades essenciais, como água, energia, telefone e coleta de lixo. Supermercados poderão funcionar nos sábados das 5 da manhã às 7 da noite, aos domingos até o meio-dia. Restaurantes, inclusive localizados em shoppings, poderão atender nos sábados e domingos até às 2 da tarde. Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-away. O que é o take-away? Você pega e vaza, pega e vai embora, não fica encebando, né? E drive-thru somente até as 20h45. Nos horários permitidos, as atividades econômicas deverão respeitar as medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e limitação de 50% da capacidade do local. Os eventos podem ocorrer dentro desses horários aí que foram divulgados, respeitado o limite de 30% da capacidade do local e o número máximo de 50 pessoas. Os serviços de entrega por delivery seguem autorizados até às 11 da noite. O transporte coletivo e congêneres, né, Uber, 99, etc., podem funcionar normalmente. Toque de recolher a partir das 9 da noite até as 5 da manhã, com proibição de circulação. Nos órgãos públicos estaduais, como aqui, nós estamos no Centro Político Administrativo, Palácio do Governo, fica suspenso o atendimento presencial em todas as secretarias e órgãos do governo, com exceção das unidades finalísticas. Quanto à jornada de trabalho, cada secretaria ou autarquia vai disciplinar as medidas para a redução do fluxo de pessoas. Essas medidas que já haviam sido editadas, é de conhecimento geral da população. A diferença, o que é que mudou? O valor das multas, né? Não sei se a matéria do Luiz detalhou, porque eu não estava com retorno, mas os deputados aprovaram. A multa era de R$500 para a pessoa física, nós, cidadãos comuns, que não respeitar as regras, não usar máscara, e de R$10.000 para empresas, comércio, que não respeitar as regras de biossegurança. Agora, é o seguinte, quem não respeitar, o valor pode ser triplicado, ou seja, de R$500 vai para R$1.500 a multa para a pessoa física e de R$30.000 para a pessoa jurídica. Após o resultado da votação na Assembleia, esse resultado surpreendente, o governador Mauro Mendes fez um pronunciamento. Vamos acompanhar. Eu lamento profundamente que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não tenha aprovado a proposta que nós encaminhamos para antecipar feriado e evitar, nesses feriados, que nós tivéssemos aglomerações e circulação das pessoas. O governo do Estado de Mato Grosso tem feito tudo o que é possível para salvar as vidas dos mato-grossenses. Nós abrimos leitos, compramos testes, mandamos remédios, nós abrimos hospitais novos e continuamos fazendo isso todos os dias. Porém, nós precisamos da colaboração da população e dos demais poderes. Sozinhos, nós não vamos vencer essa guerra contra o vírus. Neste momento, meus amigos, precisamos todos nos unir com uma guerra, uma verdadeira guerra contra o vírus e para vencer essa pandemia no estado de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, aprovamos hoje uma lei que ela vai poder aumentar e muito as penalidades para aqueles que descumpriram o decreto. E nós iremos, lamentavelmente, aplicar as duras penas dessa lei. Pedimos à população de Mato Grosso
que nos ajude, que ajude a salvar vidas. Esse é o nosso propósito. Eu lamento, eu sou empresário, vim do mundo empresarial, conheço a realidade de todos aqueles que clamam por estar trabalhando. Porém, salvar vidas nesse momento é a maior prioridade. Os empregos serão preservados, as empresas vão sobreviver e nós vamos ajudar. O governo está abrindo linha de crédito, o governo está dando auxílios, o governo vai comprar mais de 500 mil cestas básicas para distribuir em todo o estado de Mato Grosso. Vamos fazer assistência, vamos prorrogar impostos, vamos ajudar de todas as formas possíveis. Eu quero, nesse momento, fazer um apelo a todo cidadão de Mato Grosso que nos vê e que nos acompanham. Vamos fazer um pacto pela vida. Vamos todos juntos, faça a sua parte. O distanciamento, meus amigos, não é tão difícil. Seguir as regras de segurança, usar máscara, passar álcool gel, isso não custa muito. Isso pode salvar a sua vida ou de alguém muito próximo de você ou de alguém que convive com você. Vamos todos trabalhar nesse sentido. Vamos cooperar, vamos ser irmãos, vamos ser cristãos e vamos juntos vencer esse vírus nesse pacto pela vida em Mato Grosso. Bem, e após esta declaração do governador e após a votação na Assembleia, fica a grande dúvida, Nayara, Lúcio e Haroldo. Como disse José Antônio Borges, do Ministério Público, eles não vão ficar inertes, o Ministério Público. Isso significa dizer que, o que é que se imagina? Que há a possibilidade do Ministério Público exigir um lockdown e mandar isso para a Justiça cumprir. Essa é a grande expectativa no dia de hoje, daqui até, né? Nós temos até amanhã, né? Porque sexta-feira já é feriado. Então vamos aguardar o desenrolar para ver se apenas estará valendo, né, esta regra de restrição com as multas ou se o Ministério Público vai mandar para a Justiça aí o pedido de lockdown. Voltamos com vocês. Certo, Oliveira, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco o Oliveira volta com a gente. Acho interessante as pessoas classificarem com o evento de ontem como algo surpreendente, né? Tanto para o Ministério Público, tanto para boa parte da população. Absolutamente não tem nada de surpreendente. Você é altamente previsível. Previsível por quê? Para que os deputados vão se desgastar politicamente se eles podem jogar no colo do Ministério Público e do Tribunal de Justiça uma decisão impopular como essa, que é a questão do lockdown? Simples. O raciocínio é simples dessa forma. Por quê? Porque os deputados sabem, né? Veja bem, na fala do Wilson Santos, ele desvela exatamente isso. Se de um lado ele reconhece, tivemos 126 mortes, o sistema de saúde está completamente colapsado, não temos mais médicos, né? As punições precisam acontecer com relação às aglomerações. Quer dizer, existe um reconhecimento de todos os deputados, boa parte dos deputados, realmente que existe um caos na saúde. Por que esse caos justifica punição com relação a aglomerações, que eu acho que está certo, sem dúvida alguma, mas não justifica um lockdown? E justamente por conta do lockdown, eles são contra e jogam no colo do Ministério Público essa celeuma entre o Executivo e o Legislativo, né? No colo do Ministério Público, no Poder Judiciário para tomar a decisão, porque é impopular. Para que ele vai se desgastar se ele pode jogar, mas quem decidiu isso foi o Ministério Público. Se é o Ministério Público com o Tribunal de Justiça lá, eles que decidiram isso. Eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz a minha parte. Estão entendendo o raciocínio? É isso, Lúcio. Não tem outro raciocínio que não seja esse. Então eu não vejo surpresa nenhuma. Ali não tem amador. Não tem, ali só tem cara tarimbado na Assembleia Legislativa que sabe exatamente o que está fazendo, né? É muito mais popularmente produtivo e interessante para ele não decidir ou decidir de forma que caia no colo do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do que necessariamente se posicionar de outra forma, né? Então ele acaba ficando isento desse processo todo e o Ministério Público vai decidir hoje. Inclusive é parte do meu destaque de hoje, né, com relação a essa questão da negativa da proposta do Executivo. Mas esse, professor, concordo com o que você colocou, é um dos lados, apenas um dos lados dessa questão. Tentando resumir,
o que você colocou é o seguinte, é um joguinho combinado. Eu é isso? acho, eu não É um vejo- joguinho eu acho. combinado. Fica de bem lá com Eu os acho. empresários, É. não é isso? E é um joguinho Que- combinado entre executivo e legislativo. fica um joguinho, falando um joguinho combinado, fica de bem lá com os empresários, Isso, não é isso? exatamente. Fica de bem com aqueles que querem trabalhar, com medo de perder o emprego. Isso. Mas teve uma outra questão que foi colocada por alguns deputados na Assembleia Legislativa, que também é preciso considerar, não é isso? O apoio para quem está em dificuldades. E aí, muita gente até aqui, né, principalmente os pequenos empresários, né, as microempresas, vivendo de empréstimos. É isso? Exatamente. Agora é o seguinte, mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Por exemplo, pode ter um período de carência, pode ter o juro baixo, É dívida. mas tem que pagar. Então, o que está se cobrando, a deputada Janaína Riva colocou isso de forma clara. Olha, tem que ter dinheiro para a população. Não adianta fechar tudo e a pessoa, com o risco de morrer por falta de UTI, acabar também morrendo de fome. E nessa questão aí, vale para o governo do Estado, por exemplo, teve um projeto aí, não sei se foi um projeto ou foi uma iniciativa do deputado Eduardo Botelho de procurar o governo, né? E ele fez uma proposta lá que merece ser analisada, né? Que foi a seguinte: qual foi a proposta? Olha, será que não tem como a gente ajudar as micro e as pequenas empresas, pelo menos para garantir uma parte da folha salarial dessas pequenas empresas? Sim. Pelo menos a metade desse valor. Parece que não prosperou, né? Não teve ressonância essa iniciativa, essa proposta dele, mas é preciso se pensar nisso. Sem O dúvida. outro lado, né, diz respeito aí aos poderes e às instituições que a gente tem que ficar batendo na tecla, né? Porque, por exemplo, o governo, está grave a situação, tem que parar tudo, tem que fechar tudo, nós vamos ser rigorosos, vamos multar, vai triplicar a multa, tudo bem. Mas espera, e o outro lado? Né? Isso daqui é no aspecto da saúde. E no aspecto econômico? Não tem que dar suporte, não tem que amparar tanto os trabalhadores como as pequenas empresas, porque as médias e as grandes empresas, elas conseguem, têm dificuldades, mas estão conseguindo fazer essa travessia. O problema é os pequenos, os pobres e os pequenos. Eles têm que ter uma atenção. E aí é o seguinte, aí a justiça vem agora e vai ditar as regras. Pois é. É isso? Dita as regras, mas não põe a mão no bolso para ajudar, não é isso? A Assembleia colocou, já doou, já entrou com 20 milhões. E o resto? O resto não vai ajudar? Vai ficar olhando com cara de paisagem, ditando as regras do que é que o povo vai fazer, e eles em home office, em trabalho à distância, recebendo os altos salários que recebem e fazendo, olha, isso aqui, o problema não é meu, o problema é do Poder Executivo. Conversa fiada, não é não. Vocês podem colaborar, os poderes e as instituições podem e devem colaborar. E eles teriam que se explicar sim, teriam que dar explicações em público, porque é que eles não estão fazendo isso, né? Ao invés de ficar, é preciso de organizar as coisas? É função do Ministério Público? É função do Poder Judiciário? Mas aí, não vai dar para devolver nem um pouquinho desse gordo duodécimo que todos eles recebem, estando em home office e tendo os custos reduzidos? Boa pergunta. Na verdade, que essa fala do governo aí jogou para cima dos deputados, mas o projeto estava cheio de inconsistências. O projeto previa um feriado antecipado, mas com, segundo inclusive alguns deputados deram entrevista ontem à imprensa, aumentando o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos. E aí, como que ia ficar as regras? As regras do feriado ia valer, o patrão que tem que manter o seu negócio aberto ia ter que pagar a mais, ia ter que pagar o dobrado para o funcionário trabalhar. É um momento assim que não tem condições. Nara, o que então eu percebo, não é só culpa, né? a Não é sensação não que eu vontade tenho- de fazer alguma coisa, mas do Sim, jeito que sim. foi mandado pelo Não, executivo, não dava. Exatamente. A intenção do governo é uma intenção boa, não é ruim.
entendeu? Mas a sensação que eu tenho é o seguinte, olha, lá no Reino Unido fizeram um lockdown durante 10 dias, 15 dias e deu certo, a curva baixou bastante. Mas eles não foram a fundo para conhecer exatamente qual foi o planejamento que foi elaborado no Reino Unido para que eles pudessem decretar o lockdown. Houve todo um trabalho prévio nesse sentido, para amparar economicamente as pessoas mais pobres e vulneráveis, né? E os empresários também. Quer dizer, inclusive com o apoio da iniciativa, da própria iniciativa. A palavrinha-chave você citou aí, Haroldo, só interrompendo, só para reforçar o que você coloca. Planejamento. Planejamento. Lúcio, lá teve planejamento, sabe, com uma certa antecedência. Isso é muito importante. Você decretar lockdown, né, que sabe que é sinônimo de miserabilidade, de miséria, de fome, né, sem dar esse suporte, aqui não, foi tudo ao mesmo tempo. Aí ele tentou ajudar o pequeno empresário, o sistema não funciona, o desenvolvimento não funciona, o cara não consegue o recurso, né? Está tentando ajudar as famílias, 100 mil famílias. Tudo é positivo, mas está tudo muito atropelado e tudo muito ao mesmo tempo, está entendendo? Então não dá tempo e a sociedade não está preparada psicologicamente para um lockdown. É muito diferente, são situações completamente diferentes, né? E exatamente por isso que houve toda essa repulsa. E aí a crítica é muito grande pelo seguinte, de um lado o Poder Executivo fala, olha, nós temos bilhões para investir em estrada, em escola, ponte, né? E as pessoas falam, olha, mas esse momento aí, isso podia esperar um pouco. Sim. Tem que socorrer outras coisas, tem que socorrer vidas, né? Isso. Tem que socorrer empresas que estão quebrando, que vai gerar mais desemprego, né? De um lado tem isso, aí tem o outro lado o seguinte, olha, mas e aí? E os poderes e instituições que recebem um repasse altíssimo e estão gastando menos, né? Eles não vão colaborar? É isso que o cidadão não entende. É isso que o empresário também não entende. Pelo seguinte, olha, os bacanas aí, né? A turma da elite do funcionalismo público está numa boa, né? Em céu de almirante, né? Que é aquele céu azul, sem nuvem nenhuma, não é isso? Tranquilo. Né? Navegando tranquilo. Mas e o resto? E o resto? Pois é, e as pessoas falam assim, inclusive eu vejo as autoridades dizendo, tanto o governador como o secretário de Estado de Saúde, né, todos ligados à ciência e médicos, dizendo, nós temos um inimigo invisível, estamos numa guerra, temos um inimigo invisível, tudo bem, mas altamente previsível, né? Existe uma previsibilidade no vírus. Nós sabemos que se utilizar as medidas de biossegurança, nós estamos, de certa forma, blindados com relação a ele. Não 100%, mas boa parte, né? Nós podemos não nos contaminar por conta exatamente disso. Então, daria sim para que realmente nós... Tanto é que o próprio deputado Lúdio Cabral apontou por várias vezes, isso aqui vai crescer, nós teremos mais contaminados, atenção para... Você lembra disso, né? E não foi feito absolutamente nada nesse sentido. E não foi por falta de dinheiro. E a ironia nesse projeto de ontem, o único voto a favor do governador Mauro Mendes, de quem foi? Lúdio Cabral. Lúdio Cabral. O único voto a favor foi de Lúdio Cabral. Deixa aqui com a participação. Mas ele votou na condição de garantir, né, o recurso econômico com uma certa celeridade, tá entendendo? Para que realmente possa se ter uma quarentena. Né? Mesmo assim, votou a favor. Votou a favor. Você entendeu o raciocínio? Mesmo assim, votou o raciocínio a favor. dele, né, é muito próximo do que eu penso também, nesse sentido, nesse ponto. Né? Eu já disse por várias vezes que ele está no partido errado, entendeu? Né? Eu achei que você era do PT. Não, de jeito nenhum. Assim, eu acho que ele está no partido errado. Eu achei que você era simpatizante do PT. Né? Eu gosto do Lúdio, eu acho que ele tem um posicionamento, né? Como não tenho partido nenhum, né, e eu não tenho político de estimação, eu analiso racionalmente as coisas. Então, no caso, nesse ponto, eu acho que ele está correto, né? Poderia até... Não, mas isso você acabou de falar e muita gente já disse para Lúdio Cabral, né? Né? Olha, troca de partido. Por que você não muda de partido? Não mudo, meu negócio é o PT e tal, mas ele já ouviu muito isso. Eu imagino. Deixa aqui a participação do nosso telespectador via WhatsApp. A nossa telespectadora fala o seguinte: esse crédito que foi liberado para MEI não será liberado para quem tem restrição no CPF, pois tenho restrição no CPF, não no CNPJ, e não foi aprovada a minha solicitação de crédito. Quem precisa realmente são esses que estão com restrições. Está sendo uma brincadeira isso que o governo está fazendo com a gente. Ela é MEI, Pamela Brito, ela é MEI, do bairro Belita Costa Marques.
Pois é, quem tá falando, e eu pedindo- perguntei isso, dizendo o Desenvolve MT que ia analisar cada caso, mas... Pois é uma burocracia enorme. Em vez de facilitar a vida do empresário, ele dificulta. Né? Agora, pare para pensar. Se nós estamos há um ano com a economia absolutamente quebrada, os empresários quebrados, quem é que não vai ter restrição na era? É justamente quem está pedindo o recurso é quem tem restrição, quem tem problema. Você está entendendo? Agora, se você não for dar o recurso para quem tem restrição, você não vai dar para ninguém, porque definitivamente a situação Porque é aí complicada. você não Sempre vai... tem um imposto Porque atrasado. aí é o seguinte, porque aí você não vai dar o recurso É. para quem está vivendo o problema. Exatamente. É isso? Ele está vivendo o problema justamente porque a restrição é a prova cabal de que ele está com um problema. Desculpa, com licença, obrigado. Certo? Aí você não vai dar, por questões burocráticas, você não vai dar o recurso para ele porque ele tem restrição. Você não vai dar para ninguém. Né? Quem não tem restrição, porque tem saúde financeira. Eu calculo dessa forma. Vamos a mais participação aqui. Bom dia, Nayara. Esse governo está de brincadeira. Os pais de aluno não têm nem crédito no celular, quanto mais internet. Deveria pegar esse dinheiro e ajudar professores e outras pessoas que estão precisando. Ao meu ver, não querem estão querendo comprar os professores. Aí está falando em relação a um projeto, né? Mas o Lúcio que disse... é um computador e internet, não é isso? Sim, mas o Lúcio levantou uma questão no intervalo durante a matéria que é muito interessante. Ao invés de dar esse dinheiro, né, Lúcio, para o professor, por que o próprio governo não adquire o equipamento e a internet num conjunto de compra, considerando que no atacado sai mais barato do que no varejo? Poderia comprar um equipamento até melhor do que o professor terá condições de comprar. Exatamente. Né? Porque ele vai comprar, como você falou, no varejo. No varejo. Não é isso? O valor é maior. Vai comprar no varejo. O valor é maior. Se você comprar uma unidade, é um custo. Se você comprar 1.000, 2.000... Muda completamente. Muda esse custo. Não entendi também. Quer dizer, e aquilo que economizar pode ser revertido de uma outra forma, exatamente para os professores, né? Entendeu? Porque foi reservado um valor de R$6.000, é isso? Exatamente. É isso? Para comprar o equipamento e também para pagar a internet, não é isso? Imagine você que o governo faça uma compra direta de 1.000 tablets, 1.000 equipamentos de ponta, computadores de ponta para os professores, né? Ele vai pagar mais barato por conta da quantidade, e faça um contrato, por exemplo, com a Vivo Fibra, né? E olha, quero internet banda larga para todos os professores. Vai lá embaixo. E o seguinte, teve gente que criticou a proposta, você falou agora há pouco dele, vou trazer o assunto aqui, teve gente que criticou, Lúcio Cabral, né, que esse negócio de pagar R$1.100 para os professores, de repente, se o governo faz dessa forma, pode sobrar dinheiro e durante um período aqui, 2, 3, 4 meses, poderia pagar os R$1.100 para os professores, porque ele vai conseguir comprar esses equipamentos a um custo muito menor, só que ele tem uma verba de R$6.000 para cada professor. De repente sobra esses R$1.100 aí e pode se mas você não passar viu como que auxílio. fala no projeto? Que esses 6.000 tem que prestar a conta certinho que gastou esse dinheiro. Pois é, se senão fosse vai feito ser dessa forma, não descontado no precisava nada salário do disso. professor. Então deu equipamento. Mas aí não demora mais com uma licitação, com uma burocracia olha, maior? Hoje não precisa de licitação, nós estamos na pandemia, né? É só fazer a coisa com honestidade, né? Com decência. E pronto. Mas dá para comprar muito mais barato e de repente sobraria dinheiro para poder pagar um auxílio para os professores, que está sendo solicitado não só pelos professores, mas por todo mundo. Mas como é um caso específico, poderia se sobrar um valor aí para poder auxiliar os professores nesse momento de dificuldade, né? Mas aí é o seguinte, às vezes tem muita picuinha nessa história, não é isso? O pessoal não gosta do Sintep, porque o Sintep é um sindicato muito organizado, pressiona bastante, faz crítica, faz manifestação, né? Então é o seguinte, aí... Deixa eu mandar dinheiro para essa fica mais difícil ajudar o pessoal. Deixa eu só desmentir uma fake news aqui. Está circulando muito essa mensagem, previsão de vacinação da Covid, várias pessoas me mandaram hoje, não é verdadeira, tá, gente? É fake. Não, me pegaram ontem nisso. Não passe para frente essa mensagem, porque é fake news. Não tem essa previsão aí por idade, não, tá bom? Bom, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu? Meu destaque é uma decisão da Justiça, né, da Justiça Federal, né, que manda agilizar a entrega de oxigênio nos hospitais aqui de Mato Grosso, né? Teve o caso aí no início da semana,
da empresa que alertou sobre a possibilidade, o risco de faltar oxigênio em 30 municípios aqui de Mato Grosso, né? Então teve essa decisão agora da Justiça Federal e teve também, na última segunda-feira, um pedido aqui da Secretaria de Saúde de Mato Grosso ao Ministério da Saúde, ao ainda ministro Eduardo Pazuello, que ontem deixou o ministério, né? Assumiu o novo ministro numa cerimônia fechada, sem ninguém registrar, mas já temos um novo ministro da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde também solicitou aí ao Ministério da Saúde as providências para resolver o problema do oxigênio aqui em Mato Grosso. Certo, daqui a pouco a gente fala desse assunto, Haroldo. Então, meu destaque é diante dessa celeuma criada entre o Executivo e o Legislativo com relação ao lockdown, fica a cargo do Ministério Público hoje dar uma decisão, decidir se realmente nós teremos aí um lockdown ou uma quarentena, enfim, qual a medida que será tomada com relação ao enfrentamento da Covid-19, considerando o número alto de ocupação de UTIs e considerando exatamente o número, inclusive, muito alto de óbitos aqui na nossa cidade. Está na mão exatamente do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, eu vou falar sobre isso. Certo, gente, olha, agora às 6h39, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem mais A Notícia de Frente.